Ele não é o melhor médico. Ah, então ele é um grande advogado. Também não. Então ele passou num baita de um concurso público bom pra caramba. Não passou e provavelmente nunca iria passar. Então ele é um empreendedor extraordinário. Não. Um gênio da tecnologia, um criador maravilhoso de algum invento disruptivo. Não. Inclusive na época do colégio, ele era um dos piores alunos da turma. Ninguém apostaria 10 centavos no futuro dele. Só que hoje, ele é bilionário. E sabe qual foi o instrumento utilizado para ele sair daqui e chegar até aqui? Eu vou te contar. É o maior criador de riqueza já inventado pelo homem até hoje, que se chama Bolsa de Valores. E hoje você vai aprender aqui o método do maior investidor do mundo que você nunca ouviu falar. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já vai instalando o like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza absoluta que você vai amar o conteúdo de hoje. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou autor... Pô, errei a ordem, velho. Eu sou investidor em ações, investidor em fundos imobiliários, autor de um livro que eu vou deixar o link aqui embaixo, que atualmente é um dos 10 mais vendidos em finanças pessoais e investimentos, olha só que legal. E também autor de um curso que atualmente está com as inscrições fechadas. Mas eu tenho uma notícia boa para você, hein? Se você quiser receber conteúdos 100% gratuitos no seu e-mail, me manda aqui no Instagram um direct com o seu e-mail. Basta fazer isso e pronto, você está automaticamente cadastrado. Era uma vez uma família de alemães que viviam em prosperidade e felicidade, almoçavam e jantavam juntos, só que eles estavam com um probleminha. Eles eram judeus na Alemanha que estava começando a ser nazista. E aí as coisas começaram a ficar meio complicadas, né? E eles tiveram que fugir da Alemanha para evitar o que infelizmente acabou acontecendo com vários dos seus colegas. E qual que era o melhor lugar para um judeu se refugiar nessa época? A terra das oportunidades, United States of America. E aí esta família maravilhosa foi para os Estados Unidos, a terra do tio Sam, a terra das oportunidades. Só que os Estados Unidos nessa época também estava com uns problemões, viu? Crise de 1929, ela não foi superada assim de um dia para o outro. Demorou quase 10 anos para os Estados Unidos efetivamente sair do buraco que se encontrava. E eles chegaram justamente nesse cenário. Agora presta atenção, você é um jovenzinho desta família. Exatamente, você é um jovem alemão, judeu que chegou num país que você não sabe falar nada em inglês. E aí você vai para a escola, não entende nada que os caras estão falando, além do que as aulas já costumavam ser bem chatas, e tinha coisas mais legais para você fazer. E pelo seu histórico de vida já meio conturbado, é um passinho para você começar a fazer algumas coisas meio não tão bacanas assim. E para um adolescente completamente perdido na vida, você começar a fazer pequenas infrações penais. Afinal de contas você é jovem, você quer curtir, umas contravençõezinhas penais acabam rolando. Só que, meu amigo, a gente está falando dos Estados Unidos da década de 50. Se hoje os caras costumam ser linha dura, você imagina há quase 70 anos atrás. E o nosso querido personagem de hoje foi pego pela polícia quando estava fazendo uma malandragem e foi ser julgado pela Vara da Infância e Juventude americana. E quando ele chegou no dia do julgamento, o juiz, que era um juiz bem espertinho, falou o seguinte: você tem duas opções. A primeira é você continuar fazendo nada da sua vida, mas você vai ter que passar um tempinho no reformatório, né? A gente vai acolher muito bem você. A segunda opção é você tomar um jeito na sua vida e se alistar
nas Forças Armadas. Bom, o nosso querido pupilo, ele optou pela segunda opção, porque talvez ele não tenha se interessado pelas acomodações do reformatório que queriam mandar ele. E aqui que começa o ponto da virada. Então presta atenção que a história está ficando cada vez melhor. Então o nosso pequeno pimpolho resolveu subir a bordo de um navio. Sim, ele entrou para a Marinha Norte-Americana em 1956. E por que eu estou falando isso? Bom, eu vou deixar ele mesmo responder para você. Olha só o que ele falou sobre esta época. Abre aspas, foi a melhor coisa que aconteceu naquela época. Eu aprendi muito. Entre os 135 garotos da minha classe, me tornei o primeiro em mecânica e organização. Pera aí, aquele cara que não entendia nada do que estava acontecendo na escola, não estudava, só se metia em confusão, inclusive chegou a ser preso, ele se tornou o número 1 da classe? O que aconteceu? E o que isso tem a ver com o fato dele ser bilionário hoje? É o que você vai descobrir agora. Logo que ele entrou na Marinha, ele aprendeu algo que é essencial para ter sucesso em qualquer área da vida, inclusive os investimentos. Eu estou falando da disciplina. A Marinha, ela é linha dura. E na década de 50, ela era muito mais. E ele aprendeu esse pilar essencial da vida de qualquer pessoa de sucesso. E isso foi um pontapé fundamental para chegar onde ele chegou hoje. E lá na Marinha ele também aprendeu outro pilar que é fundamental para o sucesso, mais uma vez, em qualquer área da vida e mais uma vez nos investimentos. Educação, conhecimento. E o nosso querido novo marinheiro, que era um zero à esquerda em todas as matérias da escola, começou a se dedicar com afinco em duas matérias que ele ia muito mal, física e química. E olha só como disciplina, como foco, como educação, conhecimento faz toda a diferença na vida. Ele se dedicou tanto que, como ele mesmo falou, se tornou o número 1 e ele foi convidado para trabalhar em um setor muito importante dentro da Marinha Americana, que é de aviação naval. Você ainda deve estar se perguntando, Rob, mas o que isso tudo tem a ver com ser bilionário? Calma, fica aqui no vídeo que você já vai entender. O nosso antigo delinquente agora é um cara focado, disciplinado, estudioso e também bastante trabalhador. E quando ele começou a receber dinheiro, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Comprar ações. E as suas primeiras ações foram da empresa Learjet, que fabricava aviões que inclusive foram os mesmos aviões norte-americanos utilizados na Segunda Guerra Mundial. E por que ele investiu nessa empresa? Porque ele conhecia muito bem o setor e ele sabia todos os prós e contras desse negócio e viu que valia muito a pena se tornar sócio desse empreendimento. E esse foi o pontapé inicial de um hábito que ele nunca mais parou. Meu amigo, depois que você compra a sua primeira ação, não tem mais volta. E ele gostou tanto do sentimento de ser sócio de um empreendimento que no mês seguinte ele pegou uma parte do salário dele e fez isso de novo. E no outro mês, de novo. Presta atenção no que eu vou mostrar para você agora. Isso daqui é a própria frase dele. Eu pegava o que ganhava com o suor do meu trabalho e investia no suor do trabalho dos outros. Então o nosso herói aqui, ele aportava todos os meses uma parte do seu salário em ações, sem exceção. Afinal de contas, um cara mais disciplinado que ele era muito difícil de encontrar lá na Marinha, viu? E passava um mês, ele comprava uma ação, passava um mês, ele comprava outra, foi formando a carteira dele, foi pegando os dividendos e reinvestindo, comprando cada vez mais ações. E depois de 14, 15 anos, ele estava com um patrimônio bem legal, bem bacana, e ele resolveu mudar um pouco seus ares. Começou a empreender. E por que ele começou a empreender? Porque ele tinha adquirido muito conhecimento técnico numa área bem específica dentro da aviação naval, e pegou esse conhecimento e colocou em um negócio
Basicamente, a sua empresa começou na década de 70 e produzia materiais para os olhos. Por exemplo, óculos de proteção contra raios ultravioleta, umas tecnologias que ele aprendeu lá na Marinha. E por que isso é importante ressaltar? Porque essa empresa começou pequenininha e ela dava um lucro pequeno, mas dava lucro. E tudo que ele pegava de dividendos dessa empresa, que era dele mesmo, ele fazia o quê? Exatamente o que ele fazia quando era um marinheiro, comprava ações. Então, quando ele era funcionário, digamos assim, quando ele era militar, ele recebia um soldo, um salário, pegava uma parte e comprava ações. Depois ele se tornou empreendedor, só que o hábito dele não mudou. Ele pegava os dividendos da própria empresa e comprava mais ações de boas empresas. E olha como que terminou isso daí. Vou mostrar para você agora 2 exemplos de empresas que ele comprou porque achou que eram bons negócios e guardou até hoje. Presta atenção no conteúdo. Esse primeiro slide aqui é as ações da nossa queridíssima Microsoft, que ele comprou em 1986 por 12 cents por ação. Bom, hoje em 2019 cada ação vale nada mais, nada menos que 138 dólares. Uma rentabilidade de 138.000%. Segundo exemplo é esse que vocês estão vendo na tela agora, de uma empresa que quase ninguém conhece, a Apple. Em 1980 ele achou o negócio interessante e comprou suas primeiras ações por 51 cents. Bom, hoje cada ação da Apple vale 203 dólares, uma rentabilidade de mais de 39.000%. Esses daqui são apenas alguns exemplos deste grande investidor desconhecido. Mas afinal de contas, quem que é esse cara? Você vai saber agora. Uma história extremamente difícil no começo da vida, uma adolescência que tinha tudo para dar errado e hoje um bilionário da Bolsa de Valores. Vou mostrar para vocês agora o nosso personagem. Herbert Wertheim está na sua tela, um patrimônio de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Este é o cara que você estava ouvindo a história até agora. Hoje o portfólio dele tem ainda a Apple, tem ainda a Microsoft, tem uma empresa de partes de avião. Você veja que ele ainda gosta desse tipo de coisa, hein? Tem também a General Electric, a Google, a British Petroleum e o Bank of America, entre outras ações. Olha que interessante, né? Muito bem, mas você não está assistindo esse vídeo apenas pela história. Claro que a história é muito legal, mas você clicou para ver o método. Então vamos ver o método dele agora na tela para você. Olha só, ele é ao lado de um cara que eu acredito que você conheça. E por que ele está abraçadinho com o oráculo de Omaha? Porque ele é fã do Warren Buffett, aprendeu muito com Warren Buffett e a estratégia de investimento dele é um mix de Warren Buffett com Peter Lynch. E isso não sou eu que está falando, ele mesmo diz. Eu sou um mix de Peter Lynch com Warren Buffett. E agora eu vou falar umas frases que resumem a filosofia, a essência de investimento do Herbert Wertheim. Abre aspas, se você gosta de uma ação a 13, você deveria gostar dela a 10. Se uma ação continua a cair e você, agora vem o ponto importante, estudou e acredita nos negócios dela, deve comprar mais. Isso para mim é a essência do sucesso do buy and holder. Se você estudou, você tem que partir da premissa que você estudou o negócio e você considera aquele negócio bom. Se ele era bom a 13, ele vai ser bom a 10 e vai ser bom a 7. Olha que coisa interessante. Mas não é só isso não. Tem mais. Se liga aqui. Meu objetivo é comprar e quase nunca vender. Outra parte da estratégia, do método dele. Eu deixo minhas ações fazerem o trabalho delas. E uso os dividendos para custear meu estilo de vida. E reinvisto quando vale a pena. Pois é. Então, olha como não é nada que envolva cálculos matemáticos de terceiro grau, equações que você fica assustado só de ver. Não.
é muito mais uma questão de você entender negócios, mas principalmente ter o quê? O que ele aprendeu na Marinha e que levou para o resto da vida: disciplina e conhecimento, educação, foco nos seus objetivos. Que história magnífica! E o que você aprendeu em resumo no vídeo de hoje? Eu preparei uma lista, uma checklist para você conferir rapidamente comigo o que você aprendeu hoje. Então se liga aqui. Primeira coisa, né? Educação formal não é a garantia de sucesso financeiro. Assim como ele, devia ter inúmeras outras pessoas dentro da Marinha que sabiam muito de química, de física, só que isso não é o suficiente. Assim como ele devia ter na época do colegial pessoas muito mais inteligentes que tiravam notas muito melhores que ele. Só que ele chegou aqui por conta das decisões, das escolhas que ele tomou ao longo da vida dele, como por exemplo, aportar regularmente em boas ações ao longo da vida. Segunda coisa, disciplina e conhecimento, meu amigo, são pilares fundamentais para o seu sucesso em qualquer área da vida, não apenas nos investimentos. Terceiro ponto, deixe os juros compostos fazer os trabalhos deles, deixe eles trabalhar por você. Não é com 1, 2 anos que você vai chegar numa situação de independência financeira, não. O que vai fazer você chegar numa situação financeiramente muito boa é investir regularmente em bons negócios, em ativos de valor e deixar que os juros compostos façam o trabalho. Não corte a planta antes dela crescer, né? Tem pessoas que arrancam a raiz antes da planta ficar grandona, bonita e dar frutos. Próxima coisa que você aprendeu no vídeo de hoje é: invista naquilo que você sabe. A primeira ação do nosso querido Herbert Wertheim foi uma ação ligada ao setor específico de aviação e aviação de guerra, né? E era porque ele trabalhava na Marinha, no setor de aviação naval. Ele sabia muito bem daquele negócio, os tintim por tintim, os prós e contras. Invista apenas naquilo que você sabe. O outro ponto: se você acredita no processo, não fique mudando. Se você acredita no buy and hold, permaneça sendo buy and hold por um tempo suficiente para você ver resultados. Se você é swing trader, você tem que acreditar no seu processo. A decisão é sua, a escolha é sua. Se você é day trader, você tem que ter um processo, né? Não adianta você ser day trader hoje, amanhã buy and hold, aí no outro dia swing trader, aí no outro dia você resolve fazer operações com opções, aí no outro dia você resolve ficar investindo, fazendo trade de fundos imobiliários, aí no outro dia você faz trade de títulos públicos. Não, siga um processo. E o último ponto que eu quero falar aqui: siga este processo que você escolheu com disciplina. No caso aqui do canal a gente fala muito do buy and hold. Então se você quer fazer o buy and hold, siga religiosamente os seus aportes. Aporte com constância em ativos de valor e você vai ver no final das contas um resultado muito bom. Mas é preciso tempo. E para você alcançar bons resultados, sem os 2 pilares do vídeo de hoje não tem como: disciplina e conhecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Como já é de praxe, eu vou deixar aqui um vídeo que eu acho que você vai curtir. Eu vou deixar um vídeo aqui que o YouTube acredita que você vai gostar, tá bom? Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.